Fala, pessoas, tudo bem com vocês? A gente está aqui para falar sobre a nossa experiência com o robô aspirador que nós compramos. As pessoas estão curiosas para saber se valeu a pena a nossa compra. E é sobre isso esse vídeo. Então, nós compramos o robô aspirador VAP W4000. Quando a gente vai falando, vamos colocando algumas imagens que a gente gravou durante esse período, né, sobre o que vem na caixa dele. Vem o robô aspirador, vem a base, vem 4 mops e 4 escovinhas de limpeza, né? De varrer, vem um acessóriozinho para você limpar ele e vem um controle remoto, assim, que raramente a gente usa, mas ele está lá, ele existe. As nossas primeiras impressões é que é um equipamento que, assim, tem a característica de ser durável, não é frágil, não tem nada mole, nada fora do lugar. A gente queria ele todo preto, mas só tinha ele todo branco. Mas bem bonito, bem protegido, né? Veio com todo cheio, bem robusto a embalagem. Vem uma caixa dentro da outra, inclusive. Vem todo protegido, assim, é impossível dar algum problema, assim, a não ser que o cara venha chutando de São Paulo até aqui, né? Nós pagamos o valor de R$ 2.800 nele. Foi uma escolha que a gente fez pensando em algumas coisas. A primeira, a gente precisaria que ele tivesse uma base de autolimpeza, né? E aí, quando eu falo autolimpeza, eu estou falando que ele vai fazer a limpeza do pó, certo? Ele vai tirar a poeira que fica ali armazenada num recipiente e vai jogar dentro de um saquinho que ele tem dentro da base dele. Ele não faz autolimpeza dos mops nem troca água. Tem alguns que fazem isso, mas são bem mais caros, que estavam fora do nosso orçamento, pelo menos por enquanto. A gente também optou, né, realmente porque a gente queria um robô que ele fosse aspirador, passasse o pano e tivesse esses mops giratórios, né? Porque a gente já viu outras opções de mercado, né, que tem sem passar pano, tem a opção com um mop fixo, né? E tem esse com mop giratório que, segundo vídeos, né, que a gente viu, e realmente na prática faz sentido, ele não vai trazer manchas, né, para um piso que é brilhoso, um porcelanato, por exemplo, como o nosso. Então, a gente optou por esse modelo e atendeu, né? Tá atendendo a gente, sim. Na verdade, ele mancha às vezes. Quando o mop está sujo. Basicamente é isso. Da manutenção, gente, do robô. Se ele não estiver aspirando bem, quer dizer que está obstruído. Então, realmente, tem que fazer uma manutenção, né, frequente aí nele, mas não tão frequente por conta da base. Então, vamos falar primeiro dos aspectos. O que a gente fez? A gente comprar ele, né? A base de autolimpeza, mop giratório, o mapeamento dele, que é aquele sensorzinho que tem em cima dele, aquele espacinho maior, que é o que o pessoal chama de LiDAR. E ele tem um outro dispositivo, que é o LDS, se eu não me engano, essa sigla. E aí ele faz um mapeamento mais específico, mais cuidadoso. Para ele fazer um mapeamento em 3D, a gente vai já falar sobre o aplicativo dele também, um pouquinho sobre os defeitos. Mas essa questão de ter um robô que ele não vai ficar lá na doida, buscando o que está sujo, o que não está na casa, gastando bateria à toa, não limpando os lugares. Foi uma coisa que a gente colocou também nessa escolha. Então, se você pode investir um pouquinho mais, vai valer a pena. E a outra questão que a gente escolheu também era a garantia no Brasil, né? Não adianta a gente comprar um aparelho super bom, assim... E caro, que faça a limpeza do mop e não sei o quê. E aí, quando é algum período dele, vai dar algum problema, não tem peça de reposição no Brasil e nem tem... garantia. Então a gente perdeu aquele dinheiro, né? Então não valeria a pena isso para mim. Assim. Para quem quiser fazer escolha, cada um faz com o seu dinheiro o que quer, né? O nosso é muito valioso para estar gastando com loucura, assim, que não tem garantia. Né? Ainda mais num produto tão caro que a gente espera que dure muito. Né? Assim, no mínimo até a gente terminar de pagar, né? Que a gente parcelou em 24 vezes. Em 21 vezes. 24 foi 21 vezes lá no Mercado Livre, né? Que é isso. Sobre o aplicativo, foi fácil de instalar? Não. Por quê? A VAP, ela manda um manual de instrução, assim, muito simplista, assim, de primeiro uso. Minimalista. E aí ele tem algumas coisas que ele não diz do que tem que fazer para conectar. Aí você tem que procurar um vídeo na internet, inclusive o vídeo da própria VAP diz como é que faz. E no guia não tem. Né? Que é uma opçãozinha que você muda lá em cima, de EZ para AP, para ele conectar na rede. Conectando na rede, aí pronto, aí tudo beleza, super tranquilo. Faça a montagem dele, coloca as peças no lugar. Usar o aplicativo também é muito intuitivo, assim, tem alguns erros de tradução. Por exemplo, onde deveria ser a limpeza por cômodos, assim, né? Você selecionar cada cômodo e fazer uma limpeza organizada, digamos assim, na casa, né? O que você quer limpar primeiro, segundo, se aquele ambiente é para passar o pano, se é para passar só para aspirar, ou se é para aspirar e passar o pano, a quantidade de água que ele sai. A sequência dos ambientes. Dá para fazer tudo isso no aplicativo, só que está escrito com o nome errado. Lá está escrito... Procurar saco de poeira.
tem a ver, cara? Nada, né? Mas fora isso, é bem ok. O controle remoto que vem também funciona. A gente pausa o controle às vezes. Facilita um pouco a vida, principalmente algumas manchas que a gente tinha, que estavam ali bem impregnados, que a gente deixou bem suja a casa para usar a primeira vez. Deixou 4 dias sem aspirar, sem varrer, sem nada. No manual, você pode ir ali e pedir para ele ficar naquele espaço ali, passando um mop, e ele limpa assim. Vai limpar. No primeiro dia de uso. Então, gente, no primeiro dia de uso, né, a gente tinha deixado realmente muito tempo. E foi o que eu percebi, né, após a primeira aspiração, que primeiro a gente botou só para aspirar, depois que a gente foi colocar para passar o pano. Mas na primeira aspiração ele meio que aspirou, mas ele deixou vários montinhos de pelinho, de teia de aranha, coisas acumuladas, né? Foi a primeira aspiração, tinha móveis que a nossa vassoura, o nosso aspirador não alcançava. E ele foi, por exemplo, ele varreu debaixo da cama, né? Aspirou debaixo da cama, coisa que a gente nunca fez, né? Ninguém vai levantar uma cama para uma cama box, né? Para varrer. Então, realmente, ele passou por todos os cantinhos. Na primeira aspiração ficou assim. A gente passou uma segunda vez e só na terceira passou o mop e ficou realmente muito bom. E como o mop estava limpo, né? Tem que lembrar de limpar o mop. Ele ficou assim, impecável. Assim, chão maravilhoso, uma delícia de pisar no chão, né? E a gente tinha também essa questão, né? Por que a gente também optou por isso, né? Por a gente ter gato, cachorro, passar o dia fora realmente e a gente ter gostado desse prazer de chegar em casa e poder pisar no chão sem chinelo. Né? Então, realmente, ele dá essa sensação pra gente, né? Isso foi um negócio muito bacana. Então, assim, valeu a pena? Pra gente, apesar da dor de cabeça que a gente teve no começo, a gente vai já falar, se a gente parar pra olhar só os pontos positivos, vale muito a pena você ter um robô aspirador. Nem que você não possa pagar um de R$2.000, mas busca pelo menos um de mais de R$1.000, aqui ele vai te ajudar. Se você tem um apartamento, não precisa... Tem um mapeamento, né? Tem que ter um mapeamento. Tem que ter, porque senão ele vai ficar um robô... que a gente chama robô burro, né? Então não funciona. Tem que ter um sistema de mapeamento, nem que seja somente por giroscópio, mas se puder ter o sistema LiDAR lá, é o melhor que você vai poder investir. Inclusive aqui já vou deixar uma dica, não posso pagar esse, cara, tem um custo-benefício que eu olho assim, que todo mundo fala, que é o Kabum 900, né? Que tem a base de autolimpante, tem o sistema LiDAR, ele passa pano, tem um aplicativo, certo? É isso, eu acho que é por aí. Não posso pagar, cara, continua varrendo com a vassoura, porque não adianta tu comprar um negócio que ele não vai limpar. Gente, não vai. Somente se você tem uma casa muito grande, um apartamento muito grande, não vai funcionar. Então, assim, a gente chegar em casa e tá com a casa pisável no chão, né? Não tá com aquela grosseira, aquela poeira suja. Aqui tem muita areia na área, no quintal, então acaba entrando muita areia, muito pelo de cachorro, muito gato, pelo de barba, cabelo, tudo isso fica limpo, você não vê. Assim, aquela poeira mais visível, você não vê, você não sente aquela areia no seu pé, então assim, funciona. Ele faz o que ele se propõe a fazer. Mesmo com sucção que o pessoal diz que é baixo, que é 2.400 PA, tem robô aí com 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 PA. Mas para nossa condição, né, com pet e tudo, mesmo assim... Tá atendendo. Isso. Quais foram as desvantagens que a gente viu que fizeram quase a gente devolver o aparelho? Quando a gente ligou as primeiras vezes, a gente deixou debaixo da pia da cozinha. E aí tem uma questão que é um pouco distante do roteador e entra muita luz. O que isso influencia? Pelo que eu andei pesquisando, o sistema LiDAR ele tem um problema com luminosidade, principalmente luz de sol. Se estiver muito iluminado, ele não vai reconhecer, porque é como se ele mandasse uma luz e essa luz tivesse que voltar para o sistema dele para ele montar dentro dali do... morceguinho. Como se fosse um morcego, só que em vez de um sonar, é um luzar. Né? Funciona por luz. Então, se tiver muita luz, ele não vai entender, ele vai dar erro, aí ele ficava apagando o mapa toda hora, assim, era um saco. Se você mora em apartamento, uma casa pequena, que não fica com portas abertas e tal, tranquilo, não vai influenciar em nada, nada. Mas pra gente que fica com as portas abertas e o bicho podia ir lá pra fora, ia entrar pro quintal ou pra área, que é só areia, ia danificar o produto e não servia pra gente. Quando ele perde o mapa, né, ele vai mapear tudo novamente. Então ele vai andar onde tiver porta aberta, ele vai. Aí se ele sai pro quintal, pra garagem, cair por aí, virar, enfim, né, não tem como, né? Então realmente pra gente, se a gente não tivesse conseguido resolver esse problema, a gente ia devolver sim. Inclusive tá o pedido do Mercado Livre pra devolução. Até o dia 30 a gente tem pra devolver. Mas a gente optou por não devolver. E aí a gente resolveu como? Botou ele para um outro espaço, para o quarto da visita, que é vizinho ao roteador, e tem menos incidência de luz. Então assim, ele nunca mais perdeu o mapa depois disso. Para dizer que nunca mais perdeu, ele subiu num móvel, na perna de uma mesa que tinha aqui, que eu mudei de canto, e aí quando eu tirei ele de cima do pé da mesa e coloquei ele no chão, ele perdeu o mapa. Assim, mas foi a única vez assim, que depois aconteceu isso. Então, mas já estava salvo, né? Foi fácil de reverter a situação. Pronto. O outro problema que nós estamos tendo no aplicativo é o seguinte: para ele fazer o mapeamento em 3D.
e ele não está aparecendo essa função. A gente vai entrar em contato com a VAP, saber o que está acontecendo. A gente restaurou ele com configuração de fábrica, que também não tem um aplicativo da VAP. A gente tem que descobrir, não tem no guia. A gente descobriu porque a gente, portanto, mexer em tecnologia, a gente sabe mais ou menos das coisas. Então, para quem quiser saber, é só ficar apertando o botão como se você fosse reconectar por mais tempo. Ele vai dar primeiro a reconexão e depois ele vai para o restaurar de fábrica. É só isso. O dia custava, não custava. E outra, tem algumas funções que no site diz que tem, no aplicativo não tem, que é limpeza em espiral, limpeza de canto, não aparecem essas funções. São basicamente esses problemas que nós tivemos. Tirando isso, se você fizer uma boa manutenção, se a sua casa for muito suja, se tiver muita coisa, você tem que fazer uma limpeza periódica, ali onde entra o pó, né, a sujeira. As escovas giratórias. As escovas giratórias e tal. O mop usou uma vez, tem que tirar e tem que lavar. Não tem como, tem que lavar, a gente fica podre e vai manchar o seu chão, principalmente se for um chão brilhoso. Então, assim, pra gente, valeu muito a pena. Se a gente for devolver esse, talvez a gente pegue um outro, porque, assim, não tem como ficar mais, depois que você conhece isso, não tem como. Estamos há 10 dias sem varrer a casa, gente. 10 dias sem varrer a casa, mano. E o chão tá, ó, bem... E o chão tá limpo, assim, a gente não lembra a última vez que eu usei chinelo dentro de casa, desde que eu comprei ele. Então, acho que o vídeo era isso, né? Ficou grande, mas a segunda vez que a gente grava, eu tentei encurtar, mas não dá. Se a gente quiser falar de tudo do que ele se propõe a fazer, os pontos positivos e os pontos negativos, que inclusive, só abrindo um parênteses aqui antes que eu esqueça, pelo que eu pesquisei, todo e qualquer robô aspirador vai ter um problema. Do mais baratinho ao mais caro, vão ter problema de conexão, de perda de mapa, assim, todos eu vi essas mesmas reclamações. E as reclamações mais graves que eu vi eram de aspiradores importados, que não tinham garantia no Brasil, e a pessoa disse que perdeu. Parava de funcionar com 6 meses, 4 meses e aí acabou, é isso. Porque não tem nem peça de reposição no Brasil. Então você vai perder. Não é nem que não quer, você quer, quero pagar para consertar particular. Não vai conseguir porque não tem peças. Saca? Então é isso. Valeu muito a pena. Assim, tudo que você pode comprar para te dar mais tempo livre, eu acho que vale a pena. Eu sei que é privilégio, né? Todo mundo que pode comprar, por isso que eu disse. Tem as opções mais baratas, mas às vezes o barato demais não vale a pena. É melhor juntar um pouquinho mais, continuar varrendo a casa. E assim, ele não vai substituir uma faxina. Ele é para manter. É para manter. Se você quer, sujei, a casa muito podre, foi uma festa que a gente fez aqui, tá grudado cerveja no seu... Cara, tem que limpar. Pegar um mopzinho manual, uma vassoura manual e é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se a gente souber ajudar, puder responder, a gente vai fazer com muito bom gosto. Lembrando que este vídeo, este Instagram, este perfil não é um perfil de tecnologia, mas quando a gente comprar alguma coisa que eu acho que possa ajudar as pessoas, a gente vai colocar aqui e ajudar sem nenhum problema. Valeu, falou. Valeu, obrigada. Fumos.